Muito bem, jovens, muito bom dia a vocês. Nós estamos aqui para continuar o nosso curso de EDO, dessa vez falando de equações lineares de primeira ordem. Nós já é o quarto tipo de equação que nós vamos conhecer, né? Nós já sabemos resolver as equações separáveis, equações homogêneas, equações exatas e agora vamos tratar com as equações lineares de primeira ordem. Depois vamos estender isso a ordens mais altas, né? Maiores. Bom, uma equação linear de primeira ordem ela tem o seguinte formato. A derivada é igual a uma função de duas variáveis, né? A variável independente e a variável dependente, onde essa função aqui, f de x, y, é uma função linear na segunda variável, na variável independente, ou seja, ela é uma função do tipo f de x, y igual menos p de x, y mais um qzinho de x, onde p de x é uma função só de x, q de x é uma função só da variável x, tá? Eu coloquei esse menos aqui, porque depois eu vou trocar de membro para trocar de sinal. Então, não poderia ser o mais. E para ficar na forma que a gente conhece mesmo, que a gente trabalha com as equações lineares de primeira ordem. Muito bem. Então, a função f é uma função linear na variável y. A variável y é linear, tá bom? Não aparece nada de quadrado, cubo, ela no denominador, seno de y, tá bom? Isso aqui é ser linear. Bom, então vamos lá. Substituindo aqui na primeira linha, você vai ter y' igual a menos p de x, y mais q de x. Passa isso para o primeiro membro, fica mais p de x, y igual a q de x, ok? Então, essa é a forma que nós vamos trabalhar, tá? Aliás, acho que vocês vão encontrar isso em 99,9% dos livros de equações diferenciais. Eles vão apresentar a equação linear de primeira ordem nesse formato aqui. Y' mais uma função de x vezes y igual a uma função de x no segundo membro. E agora nós vamos passar, sempre que nós quisermos trabalhar, reconhecer que uma equação é linear de primeira ordem, vamos colocar nesse formato. E para resolver isso, nós vamos lançar mão do nosso conhecimento de fator integrante. Nós já sabemos o que é um fator integrante, não é? Fator integrante é uma função que você vai multiplicar toda a equação diferencial e ela vai se tornar integrável, no sentido de que fica mais, você vê rapidamente um caminho a seguir, não é? No nosso caso, nós já usamos fator integrante para tornar uma equação não exata em uma equação exata. Agora nós vamos usar o fator integrante para o seguinte, nós vamos multiplicar aqui, deixa eu explicar direitinho agora. Vamos multiplicar, o nosso fator integrante eu vou chamar de μ, como a gente já tem chamado para a gente identificar sempre essa função μ com um fator integrante aqui no nosso curso, tá bom? Então, chamando de μ, eu vou multiplicar toda a equação por esse μ. Tá? Então, você vai ter uma função μ, que a princípio é uma função só de x, né? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, y' μ mais p de x, y' μ igual a q de x, μ. Multipliquei toda a equação por μ e μ. Agora, veja bem, quando eu olho para o primeiro membro aqui, eu vejo derivada de uma função vezes a outra. Opa, eu já ouvi isso em algum lugar, né? Derivada da primeira vezes a segunda. Que tal se nós tivéssemos aqui a derivada de um produto, não é? Se nós tivéssemos a derivada do produto da função y com a função μ, como é que seria isso? Derivada em relação a x, porque essas funções são funções de x, tá? Então, μ, vamos tomar μ como uma função de x aqui. μ é uma função da variável x. Então, derivando o produto y'mi em relação a x, nós vamos obter derivada da primeira vezes a segunda, olha só,
Derivada da primeira vezes a segunda já apareceu aqui, né? Mas a primeira, que é y, vezes a derivada da segunda, ou seja, mi linha, tá? Vou usar a notação de linha porque não há ambiguidade. A função mi é uma função de uma só variável, variável x. Estou derivando aqui em relação a x, tá bom? Muito bem. Olha o que aconteceu. Eu pretendo que isso aqui no primeiro membro, essa expressão do segundo membro, seja derivada desse produto, sempre, né? Produto de y pelo fator integrante, vou falar assim. Mas quando eu desenvolvo essa derivada, eu obtenho isso. Ora, para que essas coisas sejam iguais, então isso aqui já é igual, né? Só vai ficar o segundo pedaço aqui, o segundo pedaço da expressão, né? A segunda parcela, digamos assim. Mas aqui eu tenho y multiplicado por mi', aqui eu tenho y multiplicado por px mi. Conclusão, para que essa igualdade aconteça, eu devo ter mi' igual a mi vezes p de x, não é isso? Tá bom? Vou colocar assim. Ou p de x vezes mi. Então, isso aqui é igual, tá? Eu não vou escrever, eu já falei, no caderno de vocês escrevam. Isso é igual a isto, se somente se, e somente se, tá bom? A igualdade acontece se somente se o mi' for igual ao p de x multiplicado por mi. Vou colocar mi multiplicado por p de x. Aqui eu tenho uma equação diferencial de novo. Veja que é comum a gente passar por uma equação diferencial ainda para determinar uma função, né? Que a função é sempre a incógnita de uma equação diferencial. Então, aqui tem uma equação separável. Ó. Mi, eu posso separar de p de x. Isso aqui nós já sabemos resolver, né? Mi' por mi igual a p de x, tá bom? Desse espaço por aqui, ó. Ficou mi, tudo que tem mi de um lado, tudo que tem x do outro. Aí eu entrego, né? Passo a integral na variável x. Passo a integral na variável x, tá bom? Ora, no primeiro membro é o log, não é? Já sabemos, log do módulo de mi. E no segundo membro, nada a fazer. Px dx. Muito bem. Vamos lá para cima agora. Exponenciando em ambos os membros, manda exponencial e elevado a log de x vai dar log de mi, vai dar log de mi, vai dar mi, né? E aqui vai dar e elevado a integral de p de x dx. Então, conclusão aqui. Concluindo, no primeiro membro, módulo de mi, no segundo membro, e elevado a integral p de x dx. Tá bom? Mas eu só preciso de um. Aqui o módulo me diz que pode ser mais ou menos essa exponencial, né? Eu só preciso de um, só quero um fator integrante. Então eu vou pegar o fator integrante como sendo o positivo. É mais normal. Mi a nosso fator integrante na variável x é elevado a integral p de x dx. Onde o p de x é aquela função, olha, naquele formato, tá? É essa função aqui, p de x que acompanha a variável y, tá bom? Sempre, o p de x vai ser sempre esse. Agora veja bem, isso aqui, se nossas contas estiverem certas, quando nós multiplicarmos a equação por esse fator integrante, essa equação aqui, pelo fator integrante que nós, suposto, né? Fator integrante que nós encontramos, a equação vai ficar uma equação onde o primeiro membro dela é a derivada de um produto, do produto de y pelo fator integrante. Vamos verificar se é verdade mesmo. Vamos verificar, no próximo vídeo a gente faz um exemplo. É bom verificar se é verdade. Então eu vou pegar a equação e multiplicar pelo fator integrante, para ficar assim, y' vezes mi. Então, vou multiplicando, eu vou ter y' vezes mi, só que o mi eu já sei quem é, né? O mi é elevado à integral p de x dx, aí mais, você vai ter p de xy vezes mi,
tá bom? Aqui estou multiplicando tudo por E elevado à integral por μ, né? Que é E elevado à integral de P de x dx. Aqui vai dar P de xy, P de xy, E elevado à integral de P de x dx, igual, no segundo membro só tem o Q, né? Aí multiplica Q por E integral de P de x dx. Bom, o que a gente quer verificar é que esse primeiro membro é a derivada do produto. Vamos verificar. Será que isso é a derivada em relação a x do produto y, fator integrante μ, E elevado à integral P de x dx? Vamos derivar, né, para ver. Então vai dar derivada da primeira, vou fazer aqui, tá? Derivada da primeira, y' vezes a segunda, E elevado à integral de P de x dx, mais a primeira y vezes a derivada da segunda. Derivada da segunda aqui. Ora, derivada exponencial é ela mesma, né? Derivada exponencial é elevado a ela mesma. Aí você deriva o argumento pela regra da cadeia, né? Que o argumento é uma função de x. Derivando a integral de P de x em relação a x, P de x dx em relação a x, você vai obter P de x, volta à função, né? Então vamos conferir aqui. Esse primeiro membro é realmente a derivada desse produto? Olha lá, y', tá acompanhando aí? Y' é elevado à integral de P de x mais y, está aqui o y, né? Só trocou a ordem aqui. P de x é elevado à integral de P de x dx. Então, ok. Bingo, né? Descobrimos que realmente essa função aqui, esse μ de x, é o fator integrante. É um fator integrante, né? Na verdade, você pode tomar o menos também e podem ter outros, né? Mas esse é um fator integrante, com certeza, talvez o mais simples, né? Para a sua equação. Então, no próximo vídeo, nós vamos resolver uma equação de fato, aplicando essa teoria que nós desenvolvemos aqui, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Já já eu volto com um exemplo.